para alcançar os seus sonhos. Juntos, vamos desvendar o potencial que existe dentro de você. Compartilharemos histórias inspiradoras e ferramentas para o autoconhecimento. Prepare-se para crescer e brilhar. No ar, podcast Crescer e Brilhar, com Eneida Sol. Vai, John. Muito boa tarde para vocês que estão ligadinhos na Melodia FM 87.9. Esse é o Crescer e Brilhar, o podcast da Eneida Sol. E hoje nós estamos aqui com a Soraya Tibo, essa mulher maravilhosa, né, gente? E quando eu falo maravilhosa é porque é uma mulher que é multitarefas, igual ela mesma fala, né? Que ela faz muitas coisas. E eu quero que você se apresente, Soraya. Fala um pouquinho sobre quem é Soraya Tibo. De sol para sol, né? Verdade. É um prazer estar aqui com você na Melodia FM. Então, eu sou mineirinha que moro na Bahia há 22 anos. 22 anos. E tenho 3 filhos baianos, um esposo baiano. Moro na Bahia, então eu me considero baianeira. Metade baiana e metade mineira. Verdade, verdade. E essa mistura de Bahia com Minas é muito boa, né? É sensacional. Um jeitinho mineiro com o esquentado do baiano, deu tudo certo. Uma mistura muito boa, porque os mineiros têm uma coisa assim muito parecida assim com o baiano, né? Tem. Esse jeito cativo, né? De ser, de fazer amizade rápido, de ser prestativo, Isso. né? Hospitalidade. Hospitalidade. De ser prestativo. As comidas baianas são deliciosas, as mineiras também são diferentes, mas são todas delícia. É verdade. Soraya, você é enfermeira de profissão. Sou. E você atua lá no Hospital de Base? Ainda está lá? Atuo no Hospital de Base e atuo também na clínica Dr. Alessandro Tibo, do meu esposo, que é especialista em cirurgia vascular e angiologia. Então, atuo tanto na saúde pública quanto na saúde privada. E 3 meninos. Ela falou, né? Mãe de 3 filhos, meninos, todos homens. É muito parecido com minha casa, né? Pois é. Só temos cueca. São 4 homens pra gente dar conta, 4 né? Com o marido. E a semelhança, eu acho que das idades, assim, dos meninos. O seu mais velho tá com quantos anos, Soraya? 19. Depois vem 16 e 13. Lá em casa dá um salto grande do mais velho para os outros, porque foi 8 anos, né, de diferença. Então, vai fazer 18, 10, e aí o pequenininho que tá com 6. Então, em todas as fases, mas você não, você tá aí só com os adolescentes. E como que é ser enfermeira, né? Porque você atua lá na saúde pública, que deve ser bem complexo, inclusive, o Hospital de Base, que é um hospital de referência. Então, chega muitos casos, assim, né, difíceis para se receber. E como que é para você dar conta da casa, dos meninos, de atuar no hospital e ainda ser uma cozinheira de mão cheia, porque ela é. Depois a gente chega nesse detalhe aí. E ainda
ainda ciclista. Também. Tem que sobrar tempo para tudo. Então, eu acho que isso assim, uma aptidão que todo mundo, que algumas pessoas têm, né? De conseguirem desenvolver múltiplas tarefas e de uma forma leve. Nem sempre foi leve, né? Em alguns momentos, essa quantidade de atribuições me fez mal, me causou ansiedade, tive que procurar ajuda. Porém, impulsiona a gente esse monte de tarefas para a gente tentar resolver da melhor forma possível. Então, no hospital de base, com o serviço público do SUS, né, que eu adoro, estou lá pelas manhãs, todos os dias, e depois concilio com um pouquinho da casa, né, cuidar, de ser dona de casa também, de resolver as coisas. Vou para a clínica e sempre buscando otimizar o tempo, que hoje é muito difícil. Muito mesmo. Facilitou pelo fato da telefonia móvel, da internet, nos permitir não estar em um lugar e resolver o problema de longe. Sim, é verdade. Isso facilitou muito essa vida de correria, de dinamicismo e tudo. Verdade. Facilitou. Mas, ao mesmo tempo, em certos momentos, é cansativo. É cansativo tanto o físico quanto o mental, eu acredito que o mental é pior, né, Soraya? E aí, mental é difícil, porque você precisa aprender a se desligar um pouco. E quando a gente tem essas múltiplas tarefas, quer abraçar o mundo, quer ser a Mulher Maravilha, muitas vezes a gente né? Mas às vezes a Mulher Maravilha também precisa ser cuidada. É verdade. Né? Verdade. Que a gente não dá conta. E aí vem essas válvulas de escape. Por exemplo, ciclismo. Por exemplo, cozinhar. Então, assim, você tem que ter um momento de lazer que seja bom, mas que também não fuja da sua rotina. Porque, um momento ótimo, viajar. Mas a gente não viaja todo dia, toda hora, né? Então, assim, procuro formas de poder acalmar na rotina, dentro da sua própria dia a dia. rotina. Verdade. Mas até chegar a isso é um longo caminho. Hoje isso eu considero assim uma maturidade. Com certeza, a gente tá um falando aprendizado, aqui né? disso, porque nem sempre esse caminho foi tão facinho para a gente estar falando, né? Hoje, por exemplo, eu consigo falar que eu tenho um momento para mim. Mas antes, quando as crianças eram menores, o sentimento de culpa, meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou sair para pedalar, vou ficar 3 horas fora. E os filhos? Meninos? Então, aquele sentimento de culpa que paira nas mães, principalmente. Gente, isso é terrível. É uma coisa terrível. Até a gente aprender a se desapegar desse sentimento de culpa, de querer estar presente o tempo inteiro. Eu tenho que estar lá. Mas mesmo às vezes você não está fazendo nada dentro de casa, mas você quer estar ali. Porque deixar ele sozinho é que é a coisa que mais nos culpa, né? A nossa ausência. Isso. Então, até chegar a isso, foi um caminho que é bom que a gente converse para que outras pessoas aprendam também esse caminho Com de certeza. ter um momento para você. Mas porque se a gente só se doa, né? A gente só dá e não recebe, em algum momento a gente vai ter um vazio. E esse vazio, ele não é que vai... não é um vazio existencial, eu não acredito que é assim. Mas um vazio no sentido de pensar, eu tô vivendo uma vida muito atribulada, muito agitada, me dando o tempo todo, mas eu não estou recebendo nada e isso tem me feito mal, né? Como você mesmo falou lá no início, na mente, porque a nossa mente, meu Deus, eu acho que assim, quando a gente adoece na mente, né? Sente essa pancada, eu vou falar assim, na mente. Isso é muito difícil, porque você não dá mais conta de doar mais nada para ninguém. Né? Isso. As doenças da mente, elas estão hoje aí, são as doenças da modernidade, vamos dizer assim. Estresse, depressão, ansiedade. Quem não sofre de ansiedade, quem não sofre de estresse, de tanto trabalho, de tanta correria, de probleminhas
diários que vão aparecendo, porque a gente está tranquilo, de repente, do nada aparece uma coisa para resolver. Então, assim, essa mente cansada, essa mente preocupada, ela nos adoece. Acelerada, né? Essa mente acelerada que você deita à noite e você fica lembrando tudo que eu tenho que fazer amanhã. Amanhã eu tenho que fazer isso, 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 isso. E aí você não desliga, ou então você fala assim, nossa, hoje eu falei com uma pessoa, nossa, será que ela ficou magoada comigo? Aí você fica com aquele sentimento, meu Deus, eu vou ligar para a pessoa, de repente eu não falei de uma forma legal com ela, né? Ou então, até quando você não responde uma mensagem que você acaba esquecendo, né? Meu Deus! Hoje, porque a gente anda tão corrido, e a gente esquece, às vezes, visualiza e esquece de responder, né? Só que isso em um grau muito elevado adoece a gente. Adoece demais. E o esporte, ele é ótimo para isso. É uma forma de você, além do esporte por si só, já ser considerado, né, o melhor medicamento para muitas coisas, inclusive para as doenças mentais, as doenças emocionais, né? O esporte, ele agrega muito, o ciclismo, ele agrega muita gente, a gente conhece muitas pessoas. Olha, eu conheço tanto povoado e tantos distritos de Vitória da Conquista que eu nunca fui de carro, mas eu conheço todos que eu já fui de bicicleta. Então, assim... Isso é muito legal. É muito bom. Então, hoje eu sei Pradoso, São Sebastião, vários outros que a gente vai pedalando e que é muito... muito bom. Soraya, você escolheu fazer enfermagem, né, área de saúde, por qual motivo? O motivo é bem claro. O meu pai, ele era médico e ele sempre foi uma referência na profissão dele na cidade. Então, ele era um médico muito humano, que atendia as pessoas dentro da nossa casa, do interior. Se a gente estava na fazenda, as pessoas iam lá, atrás dele. Então, eu cresci vendo meu pai atuar. Eu e minha irmã. E aí, fomos para a área da saúde por isso, porque eu não me imaginava que não fosse. Então, assim, para mim é muito fácil estar dentro de um hospital. Porque já é algo que você conviveu com isso, né? Com esse ambiente. Eu gosto do ambiente hospitalar. Ainda bem que existem pessoas dessa forma, né? Porque tem gente que fala assim, nossa, eu só de entrar no hospital, sentir aquele cheiro, eu já passo mal. O que seria do azul se todo mundo só gostasse do amarelo, não era? Verdade. Ainda bem que tem pessoas que têm afinidade para uma coisa, para fazer aquilo da melhor forma. É verdade. Enquanto isso que eu gosto disso, eu não gosto, por exemplo, de outras coisas. Mas eu gosto de estar lá. E é bom quando você gosta de fazer ter esse contato, né, com as pessoas que estão ali necessitando de saúde. Porque às vezes a saúde, a pessoa está com um problema físico, chegou ali, às vezes um acidente, alguma coisa assim, ou casos muito graves. E a família também precisa, né, Soraya, de um acolhimento. Precisa. Assim, o hospital, ele, por ser um hospital público e o maior de Vitória da Conquista e que recebe pessoas de toda a região, ele tem as suas deficiências. Sim. Mas ele tem as suas qualidades. Porque imagina se o corredor, às vezes, pode ser que seja cheio, mas ele está pelo menos dentro do hospital. Esse paciente, cuidado, se não tivesse, né, dentro do corredor, ele estaria onde? Na rua? Verdade. Então, assim, ele está ali porque tem outras pessoas que também estão na mesma situação dele, né? Então, a gente está ali todos os dias lidando com isso. É uma diversidade a cada dia, mas tem as coisas boas que salvam muitas vidas. Muitas pessoas saem dali gratificadas, né? Reconhecendo, agradecendo pelo cuidado que teve, pelo bom atendimento que teve. Lógico que às vezes tem algumas coisas que fogem, algumas né? falhas, né? Algumas como falhas, em qualquer outro lugar. Isso, mas no geral muitas vezes a gente tem isso, né? No dia a dia, essas pessoas saindo bem e voltando para sua casa. Você falou aí um assunto que eu acho muito pertinente, porque as pessoas tendem a falar muito mal, né, do atendimento público do SUS.
principalmente de hospitais que são referência, porque eles ficam superlotados. E eu acho que a maior parte do tempo as pessoas estão muito incomodadas com esses pacientes nos corredores, né? Mas quando você fala isso, você mostra que apesar deles estarem nos corredores, eles estão sendo bem tratados, né? Eles estão sendo assistidos, que é o principal, por uma equipe médica que é a mesma que atua, inclusive, nos hospitais particulares de Conquista, não é? A maioria, sim. É isso mesmo. Então, assim, cada um que está ali, ele tem a missão de fazer o bem, de promover a saúde. Nós que somos profissionais da saúde, a gente tem que promover a saúde e não o contrário. Então, a gente tem que saber que está ali, eu tenho que fazer, eu seguir protocolos. Eu sei que às vezes as pessoas não seguem, mas você é consigo mesmo. Então, quando eu trabalho num setor onde eu recebo alguns alunos, então a gente passa isso para os alunos que chegam, para os estagiários, essa missão. Olha, não é porque fulano está fazendo errado que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque nós queremos ser vistos como é que você quer visto? Você quer ser visto como um profissional? Aquele ali eu posso confiar. Aquela pessoa ali, você pode ir, você pode ficar tranquilo que você está em boas mãos. Ou você quer ser visto? Não, nossa senhora, aquele funcionário, aquele profissional ali. Então, a gente é responsável pela nossa imagem. E se a gente resolveu ir para a área da saúde, é que a gente tem que promover a saúde, não o contrário. É verdade. E aí você vai, filha de médico, foi parar no hospital, né, como profissional de enfermagem, e se casa com o médico. Então essa mulher gosta mesmo. Aquela coisa, você só anda no ambiente, né? Eu conheci Alessandro quando eu era estudante de enfermagem e ele fazia residência. E como a gente anda pelos mesmos caminhos, é a mesma coisa de uma pessoa que trabalha num banco. Ela conhece muitas pessoas do banco, trabalha numa grande indústria, conhece muitas pessoas de uma grande indústria. Então, assim, as pessoas se aproximam. Numa escola, um professor. Sim. Professores, às vezes, são casados com outros professores. Porque é aquele meio, você sai ali para almoçar no restaurante próximo, você vai num banco que é próximo, então você cruza com as pessoas. Tá sempre se cruzando, né? Naquele ambiente próximo ali. E assim que acontecem as aproximações, e assim foi a nossa. E já são quantos anos de casados? De casados, 22, porque eu fiz aquele velho ditado, casei e mudei. A gente namorou e aí, quando a gente casou, a gente veio morar aqui em Vitória da Conquista. Então, já o mesmo tempo de conquista é o mesmo tempo de casamento. De casamento. 22 anos. É. E o seu filho mais velho vai fazer 19. 19 anos. E eles querem também atuar dentro da área de saúde ou não? Olha, o mais velho já disse que não e já está fazendo outra... Está em busca de estar em outra profissão, já está cursando publicidade em São Paulo. O do meio está no 2º ano, está naquela dúvida ainda, né? A gente assessorando, conversando, orientando, para ver o que ele quer. Se ele quer isso, se ele quer outra área, né? Mas quem sabe algum... Mas vocês desejam, assim, porque os pais, eles fazem muitos planos, às vezes, né, para a vida dos filhos. E geralmente é dessa forma. Por exemplo, uma família que todo mundo é médico, né, aí deseja que vai... Isso, no legado ali da medicina. Na minha família, por exemplo, o legado é do direito, né? Então, o desejo de meu pai é que todo mundo entre, né, nessa rotina aí do direito. E aí, quando um filho escolhe outra coisa, isso frustra, será? Olha, num passado bem próximo, eu gostaria muito que meus filhos seguissem a carreira do pai, até para dar seguimento à empresa que a gente tem aqui, a clínica que é renomada, que é de excelência, e que quando a gente chegou aqui, eu contei para eles, eu contava para eles essa história. Quando a gente chegou aqui, a gente não conhecia muitas pessoas, tanto eu como o pai, fomos trabalhar para outras pessoas. E a gente foi construindo até o que a gente chegou hoje na clínica Dr. Alessandro Tibo. Então, para eles, hoje seria muito mais fácil
Porque a gente já tudo pronto, né? Alicerçado, seria né? muito mais fácil para eles nesse mundo hoje que a medicina anda tão concorrida. Sim, verdade. Porém, com esse meu filho mais velho, ele foi um divisor de águas, nesse sentido, de querer que a outro filho fizesse. Primeiro, quando ele escolheu a profissão, eu fui procurar saber o que era aquela profissão e vi que hoje em dia essas profissões da área de TI, nessa área de informática, nessa área de marketing, nessa área do digital, né, no sentido área, geral, assim, excelente, que eles com uma quantidade menor de estudo para se formar, porque não são 6 anos, igual a medicina. Sim. Ele já vai ter a sua vida independente, já vai estar ganhando seu dinheiro, já vai estar... E às vezes, com um trabalho que às vezes é de homework, por exemplo, que não é uma vida tão corrida como eu vejo que era do meu pai, como eu vejo que é do meu marido, que são muitas horas de trabalho diário. Sim, isso sim. anos e anos. Então, assim, às vezes falta tempo para a família, às vezes falta tempo para ele mesmo. Pro lazer, né? Você entendeu? Então, assim, por isso que eu falei, num passado muito próximo eu queria, mas esse meu filho mais velho, ele veio desbravar isso aí. Então, eu até conversei já com o do meio, falei, olha, você tá vendo Guilherme tá indo para uma profissão que é muito boa. E aí, quando você começa a ver, ter contato, ver os trabalhos, ver as empresas que ele presta trabalho, né? São Paulo é uma grande oportunidade, sim, né? Porque sim. as grandes empresas principalmente nessa área, exatamente. né? Exatamente. E aí, quando ele escolheu também fazer essa área, eu falei, olha, não serve Belo Horizonte, não serve Rio de Janeiro, não serve... Eu queria que você fizesse, então, já que você quer isso, vamos para São Paulo, vamos procurar as melhores faculdades que tem, porque as oportunidades são maiores. Sim, sim. Né? E assim foi, mas eu sempre quis que alguém fizesse mesmo. Agora mudou um pouquinho. Quem sabe ainda tem 2 aí no páreo. Eu acho isso interessante falar, Soraya, porque é como eu falei lá no início, né? Os nossos pais, ou nós, né? Agora que somos, né, pais também, nós fazemos essas expectativas de que siga Sim. o legado da família, né? E às vezes o filho, ele quer uma outra coisa. E como você falou, você foi observar que, nossa, essa área que ele escolheu é uma área promissora para esse tempo, né? Então, por que não voltar atrás e você se permitir, nossa, é mesmo. Eu tava meio que fazendo gosto para que fosse um médico, mas eu sei que ele vai ser muito bem sucedido. Agora, e feliz também, né? Feliz. Porque ele vai estar fazendo aquilo que ele quer fazer, que ele se propôs a fazer. Da mesma maneira que você se sente tão bem lá dentro da sua área no hospital, né? Eu falo sempre isso com os meninos também, porque... Como eu falei, meu pai até hoje, assim, o sonho dele é ver todo mundo atuando dentro do direito, e eu meio que fiz o direito, mas não fiz muito direito. E isso às vezes deixa eles um pouco chateados comigo, né? E aí eu falei, Marcelo, agora que vai fazer vestibular logo em breve, filho, o que você quer fazer? Porque você precisa saber bem o que você quer escolher para a sua vida, para o seu caminho. Eu quero fazer direito. Tem certeza? Aí eu faço a pergunta, tem certeza? É por você mesmo ou é porque você, sei lá, né, por conta do seu avô, das pessoas? Não, eu quero fazer. Eu assisti uma aula, quando eu assisti aquilo foi muito bom. Ok, entendeu? Mas assim, eu acredito que a gente precisa ter certeza, né? Mas quando você está, assim, na família, é muito mais fácil. Eu, por exemplo, se um dos meus filhos for fazer medicina, é muito mais fácil a gente conseguir um estágio para ele. Sim, sim. Por amizade com outros locais, por onde a gente trabalhou, por onde a gente ainda trabalha, em hospitais e outras coisas. Então, assim, é mais fácil a gente conseguir boas oportunidades para ele do que alguém que não é. A mesma coisa é você. Quando você sua família vem aí numa escadinha de sempre ser da área do direito,
é mais fácil também, pelo mesmo motivo. Você consegue orientar melhor, Sim, porque você sim. domina aquela área. Por exemplo, você quer uma coisa, você quer fazer nessa especialidade? Não, eu sei mais ou menos, o caminho é esse. Já do direito, eu não sei nada. Eu não sei falar assim, olha, procura fulano vai te orientar, você vai ali em tal cartório, o fórum é aquele, o Ministério Público é... Eu não sei, assim, eu me perco com essas questões do direito. E que talvez para você seja muito claro. Né? É mais fácil, né? É mais fácil para nós que estamos na saúde orientar alguém que queira ir para a saúde. Verdade. Então, isso também foi um ponto que eu já conversei esse assunto com eles também. E quando o seu mais velho fez um intercâmbio fora do Brasil, não foi? Recente isso. Fez o mais velho, o recente agora foi o do meio. Foi. Os dois foram para o Canadá, fizeram um intercâmbio de 6 meses lá, quando eles estavam no primeiro ano aqui do ensino médio. E foi muito proveitoso para os dois, porque você, além de você focar nessa questão do inglês, de firmar essa língua, de aprender mesmo, de conversar, porque já fazem o curso, aqui já faziam curso, já saíram daqui falando, conversando, mas também vivenciar a cultura de um outro país. E sair de dentro de casa. Então, algumas mães, amigas, falavam assim, nossa, mas você tem coragem? Eu falei, tenho. A minha mãe, ela sempre pensou além do tempo dela à frente. Então, ela sempre nos impulsionou, eu e minha irmã, para sermos independentes. Se você não sabe, você procura, você descobre. Se você quer, você consegue. Então, ela sempre falava, você vai em tal lugar. Não tinha rede social naquela época. Você pergunta, quando é que eu chego em tal lugar? A pessoa vai te explicar. Então, ela sempre nos ensinou a ser independentes. Eu sempre criei os meninos sendo independentes. Então, assim, a gente fica apreensiva, faz uma listinha, conversa muito. Mas, assim, foi muito bom para eles. Porque eles aprendem a resolver pequenos probleminhas. Eles estão fora da casa. Eles estão fora do seu ambiente de conforto, de amor, né? E sai meninos e voltam muito mais amadurecidos. Né? Eles fizeram intercâmbio em casa de família, Soraya? Isso. É intercâmbio, você contrata uma agência. Eu já conversei com tantas amigas, pessoas que às vezes não são nem amigos próximos, mas ficam sabendo, e eu marco um horário com a pessoa, a gente encontra na casa da pessoa, em algum lugar, e eu explico tudo. Eu sou muito organizada, então eu anoto tudo, e também pra gente não se perder, né? Também não ocupar o HD da gente com coisa que eu posso anotar, não é? Verdade. E aí, eu anoto tudo e faço questão de conversar com a pessoa. E, por exemplo, no início desse ano, eu conversei com 4 famílias. 3 já foram esse ano mesmo, e uma já vai no ano que vem, dessas 4 que eu conversei. Então, eu já conversei com várias pessoas. Você contrata uma empresa, uma agência de intercâmbio, e essa agência, ela já tudo, tem, né? uma escola que é parceira, que ela já envia os alunos, e essa escola que tem as famílias. A escola lá é que tem as famílias. As famílias que se cadastraram, né? Para receber. E aí, a escola que direciona cada aluno para aquela família. Por exemplo, a família não pode ficar, por exemplo, 2 brasileiros juntos na mesma família. Tem família que recebe só um intercambista, tem família que recebe 2. A família que recebe homem não recebe mulher. Você entendeu? Então, assim, é tudo bem organizado, né? E por né? que a gente escolheu o Canadá? Eu também fui conversar com outras pessoas que já tinham enviado os filhos para o Canadá, aqui de Vitória da Conquista. E eu também fui ler, fui estudar e descobri que o Canadá é o país que mais recebe intercambistas no mundo. Então, quer dizer, eles já estão acostumados com o estrangeiro e eles já tratam bem o estrangeiro. Então, né? Isso foi importante, isso é muito para não ter aquela importante, questão mesmo porque são de nossos filhos, né? Outra coisa, Sim. O Canadá, que é muito importante, o Canadá é um país pacífico. Se você não vê o Canadá envolvido em problemas geopolíticos, isso
Isso também foi uma outra questão. E tinha que ser a língua inglesa, né? Então, assim, essas questões nos fizeram escolher o Canadá. E eles apaixonados. Temos contato com a família, as famílias que os receberam, criaram vínculos mesmo, de, olha, pode vir passear aqui quando quiser, como o nosso hóspede. Então, assim, deixou uma sementinha lá. Com certeza. Eu acho isso muito interessante, né? Quando a gente pensa no intercâmbio, na minha casa a gente já recebeu intercambistas. Recebemos um sul-africano, né? Recebemos um japonês, eu acho que foi o mais difícil. O japonês, Makoto. E teve... Peores era de Manhattan, né? Era de Nova York. E foi muito legal pra gente, porque a gente teve essa condição de conviver com pessoas de outras culturas, né? E eles não entendiam muitas coisas das nossas culturas. Principalmente, eu acho que pro americano, na época, o mais difícil foi o Natal, porque para eles lá, o Natal... É muito mais do que isso que a gente faz aqui, entendeu? Eles têm um ritual todo, as pessoas se enfeitam as casas por dentro, né? por fora. E tudo. Aí eu acho que quando ele viu assim, né, nosso Natal era muito tranquilo e aquilo deu uma saudade muito forte para ele lá, bateu no coração. Mas são pessoas, hoje a gente não tem muito contato, porque... Na época, a gente não tinha essa facilidade do WhatsApp, de tudo que tem hoje, acabou se perdendo mesmo, né? Eu encontrei Peores depois no Instagram, a gente voltou, porque é como se fosse irmão. Ele fala assim, é como se a gente fosse irmão. Mas os outros eu não consegui mais o contato. E quando a gente fala no intercâmbio, você acredita que o adolescente, ele está saindo ali do terceiro ano... Deve fazer um intercâmbio ou tem que primeiro pensar na faculdade? Essa experiência lá na sua casa, como que foi isso? O que você achou disso tudo? Foi válido, muito válido. Eles não foram na época do terceiro ano, justamente por isso, porque aqui no Brasil tem essa questão do Enem, as provas. Então, esse ano, terceiro ano, é um ano inviável para a pessoa que quer iniciar na faculdade. Então, ou vai no primeiro ou vai no segundo ano. E foi válido demais, porque a gente deixou muito claro, não é passeio, não é férias, lógico, você vai passear, mas o seu principal atividade é estudar. Até porque eles quando chegam, quando eles vão para lá, eles têm notas. Sim, é como se eles estivessem fazendo um semestre, uma unidade lá. Então, e deixou de fazer aqui. Então, o que acontece? Essa nota que ele teve lá, ele tem que passar aqui depois, porque é como se fosse, as matérias não são as mesmas, mas, por exemplo, as matérias de exatas que ele fez lá, vai converter a nota de lá para cá. Vai passar para todas as exatas daqui. Então, e a gente sempre conversou, olha só, responsabilidade, saber que você está na casa de uma outra pessoa. Desconhecida, inclusive, né? Numa escola, né? E você tem as suas responsabilidades. Então, assim, não tive problemas quanto a isso. Mas eu sei de outras histórias, inclusive, que a gente fala, o irmão, por exemplo, do meio agora, que era japonês, que era um outro intercambista, que estava... É irmão porque a gente chama, a família lá é Hostmon, né? É a mãe lá, da casa, da família, e o irmão é o irmãozinho emprestado, que a gente fala. Ele foi enviado de volta ao Japão, por não se comportar da forma que deveria, nem na escola, nem com a família. Então, assim, tem outros alunos, por exemplo, que vão e não se adaptam e voltam. Então, perde tudo aquilo, né, porque que o dinheiro foi não investido. Volta. Os pais fazem um esforço. Muito, que né? muitas pessoas, e outras coisas que eu conversava era isso. Você está tendo uma oportunidade que muitas pessoas queriam, mas não podem. E você está tendo essa oportunidade, então valorize.
valorize, porque... E aproveite. E assim foi. E aí eles aproveitaram e valorizaram e voltaram fluentes o mais novo no vai inglês. também. Olha, você quer saber de uma? Eles faziam inglês aqui, eles falaram, mãe, o mais fácil é falar inglês. Que a gente vai naquela apreensão, filho, você vai entender tudo, você vai... Mãe, o mais outra fácil língua. é falar inglês. O mais fácil foi falar inglês. Não se preocupe com isso. Isso é muito interessante. Soraya, conta aí pra esse povo, porque assim, o tempo aqui passa correndo, Passa viu? rápido. Conta pra esse povo esse seu dom na culinária, né? Na cozinha, porque Soraya é a rainha do ceviche, viu, gente? Quem quiser aprender a fazer ceviche, lá no Instagram da Soraya, tem nos destaques, não tem? Tem. A receitinha? Tem. Eu sempre gostei de cozinhar. Olha só, minha mãe nunca gostou de cozinhar. Mas eu e a minha irmã, a gente brincava quando éramos pequenas. Você também, não sei se você já brincou, de cozinhada, que a gente falava. Que a gente ia pro quintal ou da nossa casa ou da casa de alguém, montava um fogãozinho, a lenha, Sim. e fazia a comida ali. Cada um levava uma panela, cada amiga Pegava levava... um arrozinho. Cada amiga levava uma coisa para fazer e a gente fazia. E depois a gente foi morar, meus pais se mudaram para o interior de Minas e a gente foi morar em Belo Horizonte para estudar. Eu tinha 12 e minha irmã tinha 13 anos. E a gente começava a querer aprender a fazer. Então, assim, quando a gente fez um caderninho de receita da minha mãe. Ela não gostava de cozinhar, mas ela tinha um caderninho de receita. Ela sabia, mas ela só não gostava. É igual a minha mãe. Minha mãe também fala, eu não gosto de cozinhar, mas quando ela vai pra cozinha, naquela dá época certo. era caderninho de receita. Não é fácil quando a gente abre o celular hoje, quero No fazer uma Google, coisa, né? Vem ali 1000 receitas, não. Aí a gente fazia bolo, todo mundo acho que começou com um bolozinho assim. E já sabia fazer uma comidinha do dia a dia, por conta da cozinhada. E aí, só tinha televisão como diversão, assim. A gente longe da família e tudo. E começou a passar os programas da Ana Maria Braga na época. Chamava Note a Note. E eu e minha irmã assistia e queria fazer as receitas. E apareceu dali. Então, hoje, assim, eu não sei fazer uma coisa, mas eu sei que se eu pegar para fazer, eu sei fazer. A não ser algumas coisas mais difíceis, que só o meu mais novo, o de 13 anos, que começou a querer fazer comida japonesa e por si só fez já 3 noites japonesas pra gente. Meu Deus, que é muito legal. mais difícil. Mas ele assistiu os vídeos e fez. Então, assim, eu adoro cozinhar. Eu adoro, assim, não na rotina, mas no dia que eu quero, momentos, nos meus assim, momentos, né, de relax. E eu tenho prazer de um filho meu falar assim, nossa, mãe, faz aquele prato assim que você faz. Ou então eles vão num lugar e comem um prato que eu faço, e aí eles falam assim, mãe, o seu é melhor. Aí eu amo, aí ganhou um dia, aí né? Aí eu amo. A cozinha, ela, assim, eu gosto de chegar, ir pra cozinha, tomar uma cervejinha cozinhando, ou fazer um vinho, e ali eu vou conversando com quem que esteja, algum amigo, ou geralmente os meninos, ou meu marido, ou então colocar uma música, entendeu? Dizer uma coisa descontraída, né? Fazendo, aí primeiro, antes eu falo assim, eu vou fazer isso, aí eu separo os ingredientes, aí vou fazendo. Gosto de arrumar as mesas também para servir, gosto de montar. Você come com os olhos também, não é? Com certeza. O dia que eu faço uma comidinha, eu gosto de montar num pratinho bonitinho, servir, ou então... De fazer aquela decoração, né, Soraya? Foi assim que a gente se conheceu, né? Com as mesas postas. A pandemia foi uma coisa muito ruim na vida da gente. Teve muitas coisas ruins, mas teve muitas coisas boas, porque durante a pandemia... As redes sociais, elas aproximaram muito. Muitas pessoas. A gente ficava em casa. Eu não, porque eu tinha que trabalhar, que o hospital não fecha, né? Mas assim, era mais tranquilo, a gente não saía, então a gente cozinhava. Então, durante a pandemia, eu fiz várias receitas, eu ensinei, muitas pessoas fizeram várias receitinhas. Eu também fiz receitas de outras pessoas, que eu também vejo e quero fazer. Então, assim, durante a pandemia...
foi esse momento que acho que a gente se conheceu. Foi um tempo legal de fazer as mesas, né? De poder ter esse tempo mais familiar. Eu acho que um monte de gente precisava desse tempo. Foi um tempo difícil, mas assim, às vezes nossa rotina é tão acelerada, difícil. Eu me lembro que na época da pandemia eu tava pedindo a Deus um momento mais tranquilo com os meninos, sabe? Porque eu tava entrando nessa... como que eu falo assim, da minha mente muito acelerada, e eu falei, meu Deus, eu vou ter um ataque, sabe? Porque era pegando um na escola, levando o outro, aquela confusão toda. E aí eu falei, gente, aí quando parou tudo, que a gente ficou ali dentro de casa, aí foi a hora de fazer mesinha, e a gente tinha tanto tempo para fazer mesa, de fazer aquelas arrumações, né? E ir pra rede social, e acabar encontrando esses grupos de pessoas que faziam parte da nossa cidade. Depois a gente tem a possibilidade de se encontrar, né? Igual a gente está aqui agora, mas a gente já teve essa vivência lá na internet, fazer desafio de mesa, né? Que a gente participou de alguns. Desafio de mesa. E era muito legal. E eu vejo isso lá, assim, na sua casa, né? Você sempre mostrando essa comunhão familiar, que eu acho que muitas vezes falta, sabe, Soraya? E às vezes a nossa rotina, ela tira muito esse tempo com a família, mas como você falou, você gosta de otimizar o seu tempo para que você tenha tempo para tudo, né? Ainda que seja um pouquinho de tempo, né? Mas não ficar algo sem fazer, não faltar algo, principalmente com a sua família, né? Que eu acho que é o mais importante, porque a família é a prioridade da gente, né? Eu sei que, por exemplo, no meu dia a dia, eu almoço num horário, meu marido almoça em outro, meus filhos almoçam em outro. Então é muito corrido, porque cada um tem uma rotina que é diferente. Sim, né? sim. Então, eu admiro essas famílias que todo mundo almoça no mesmo horário, juntos, tem aquele momento, mas não é a nossa realidade. Né? Então, em momentos, fim de semana, né? Ou um dia à noite para sair da rotina, monta ali uma coisinha mesmo, às vezes na própria cozinha mesmo, não é na mesa lá não. Sim. Arruma ali na própria cozinha mesmo, onde as refeições diárias são feitas e aí é aquele momento, né? De conversar, de rir, de sorrir, às vezes de resolver problemas. Sim, porque a mesa nos dá essas possibilidades, né? De falar coisas sérias, importantes, e também de ter esse momento de descontração, assim. Eu gosto muito da mesa. Eu gosto de todos os sentidos. Eu gosto também. E gosto de comer. De comer coisa bem, gostosa. De comer coisa gostosa, independente do que for. Adoro desde as coisas mais simples, adoro ir num barzinho de esquina, num botequinho, comer um tira-gosto, que é um torresmo. E gosto também de comidas mais requintadas. E eu acho que tem momento para tudo. Verdade. Entendeu? A mesma Soraya que come naquele botequinho, vai no restaurante, vou na casa de uma amiga, faço. Então, assim, faço de tudo um pouco. E como foi que surgiu a Soraya ciclista, né? A Soraya atleta. Porque é atleta, a pessoa faz grandes, né, trilhas, eu vou falar assim. Você já chegou a pedalar quantos quilômetros? Você fez um desafio aí outro tempo, que você foi pra longe. O máximo que eu já consegui foi 120 no dia. No dia, viu, gente? No dia. Mas, assim, isso é fruto da constância, né? Da constância. Aí, por exemplo, eu tô com o joelho machucado. Então, agora, pra eu voltar, eu tenho que voltar com 30 no máximo. Sim. Porque eu não consigo mais fazer. E também mais que isso. Porque a gente tem o aplicativozinho ali, né? Que fala o giro, né? A velocidade que a gente faz por minuto ali, por hora. E eu também, eu tô nessa situação, porque eu tava ali com minhas pernas, parei a academia, parei tudo. Eu falei, se eu voltar agora, essa semana, me chamaram para ir domingo para São Sebastião. Eu pensei, aí eu falei, se eu não der conta, né? Porque é 40 e poucos quilômetros, né? 45, eu acho.
ida e volta. É. E aí eu falei, eu não sei. Aí, Jó, eu acho melhor você não ir não, porque eu não vou. Então, assim, você ir num grupo e vai que você não aguenta. Porque eu Vai tava... que o ritmo tá puxado porque desse eu tava grupo. com dores nas pernas, né? Então, ele falou, eu não vou, então... É melhor você não ir, porque se ele fosse, a gente depois voltava no nosso tempo, sabe? Porque a gente sempre pedalou muito assim, sabe, Soraya? Às vezes não tem tempo. Não vai ter aquela coisa de vamos fazer em um tempo determinado. Não, vamos curtir o negócio, isso, né? Isso. Então, a Soraya ciclista, ela apareceu... Eu já fazia mountain bike antes... Mas o que veio mesmo foi durante a pandemia. Outra coisa boa para mim durante a pandemia foi eu voltar a pedalar. E eu me aproximar de amigas e a gente foi crescendo juntas. Então a gente saía para pedalar uma vez na semana, às vezes 2 à tarde. E a gente foi melhorando, fomos ganhando ritmo, fomos conhecendo outras pessoas, fomos fazendo parte de grupos. E aí... marca o fim de semana, e aí, eu me lembro que a primeira vez que eu fiz 60 quilômetros, que eu cheguei em casa e contei pro meu marido, uau! Eu fiz 62 quilômetros hoje. Foi um dia, assim, à tarde. Eu fiquei, assim, nossa... extasiada, né? Tipo, eu consegui! Eu consegui! Então, aí você vai aumentando, aí você começa a participar de desafios, e aí, por exemplo, esse foi o Ciclo Caatinga, que é um evento que tem aqui na cidade anual, já acho que é o 18º ano já, que você vai pedalando até Caculé, em 2 dias. Um dia você pedala 120 e no outro você pedala 80. Dá mais ou menos 200 e pouco. 80 e poucos, 120 e poucos. 210, e 200 né? e poucos. Então, Não, 200, você vai 200 vai se preparando ao longo do ano. Você vai batendo metas todo mês. Você tem que metas a você abater para poder ter esse condicionamento físico, para poder né? ir nesse desafio, nesse pedal. E o ciclismo, ele além de fazer bem para o corpo, porque é um cardio maravilhoso, você faz bem pra mente, porque a gente vai em tantos lugares, você se desliga. Total, realmente, né? Você entra na natureza. E no início é difícil, porque você tá pedalando, eu vou voltar a pedalar agora, vai doer as pernas, vai doer o bumbum de ficar ali naquela posição. Sim, Mas sim. seu corpo, ele se adapta a isso. Verdade. Entendeu? E é o esporte que eu gosto. Eu faço também musculação, nunca deixei de fazer. Uma musculação leve, para mexer o corpo, nada de querer performance. Pegar muito peso. Não é a minha prioridade, não é isso. Tá mesmo. É manter, né? É manter o condicionamento eu sei que tem pessoas físico. Gostam de ser saradas, de ter barriga tanquinho. Eu não tenho essa pretensão, nem gosto. Assim, não gosto de ir lá para fazer para poder chegar nisso, né? Porque eu não tenho muita paciência de ficar na academia puxando ferro. Mas o ciclismo, ele veio para, assim, abraçar mesmo, assim, me abraçar, porque essa emoção de ir, de passar numa estrada, de subir um barranco, de descer um barranco, de passar numa ponte, é muito legal. E mata burro, que a gente... Mata burro, você desce, e vaca que corre atrás de você, como já correu atrás de E tem aquelas ladeiras... Atrás demais. Nossa, demais. E as ladeirinhas cheias de pedra que a gente desce deslizando, daqui a pouco toma um tombinho, que faz parte. E você cai, você desce, você empurra quando você não consegue, tá tudo bem. Tá tudo bem, tem momentos pra tudo. Eu acho que é o mais divertido, né, do momento ali, porque você vai vencendo desafios com você mesmo, né? E vai dando risada também daquilo que você não dá conta. E a gente vai aprendendo a ir, por exemplo, às vezes a gente ia só com homens, aí a gente tem um grupo de mulheres que pedalam muito e que a gente já sabe as trilhas. Então a gente foi aprendendo aos poucos, por exemplo, encher pneu de bicicleta, que tem uma válvula, não é simplesmente encher o pneu, tem a válvula que você tem que aprender. Tem líquido, tem
fazer o reparo de um pneu que furou. Então, algumas coisinhas às vezes acontece que dá pra gente fazer, que a gente já fez em outros momentos. Sabe? Que a gente vai aprendendo. Falei, nossa, eu nunca imaginei eu consertar um pneu de bicicleta no meio de uma trilha. Então, já aconteceu. E você já sentiu medo de estar... já. Assim, porque a gente sabe, né, que a gente tá no meio do nada. Tem lugar que não pega celular, inclusive. Medo, nunca passei medo, assim, de alguém fazer uma coisa comigo, não, porque eu nunca pedalei sozinha. Nunca. Eu nunca fui só. Sempre em grupo, né? Eu sempre vou, ou pelo menos com mais uma pessoa. Até porque, pela sua segurança, em todos os sentidos, até que se acontecer alguma coisa com você, você cair, vamos supor, ficar desacordada, ou você cair, sua bicicleta estragar e não conseguir sair, como é que vai fazer? Tem que ter alguém pra pedir ajudar. socorro. E já aconteceu da gente, né? A bicicleta de alguém quebrar, uma pessoa cair, e você ter que... Uma pessoa vai na frente, pega sinal do celular, liga pra alguém vir buscar, né? Então, assim... Eu nunca tive medo de ir só porque, justamente por isso, que eu nunca... medo, assim, de alguém fazer alguma coisa comigo, eu nunca tive. Porque eu sempre fui com alguém. Então, quando você está em grupo, é mais difícil alguém fazer uma coisa com você, né? Então, esse aí eu nunca tive. Eu também não sou uma pessoa, assim... Eu tenho meus medos, mas eu não sou, assim, excesso, aquela pessoa muito medrosa, não sou eu. E doutor Alessandro pedala com você de vez em quando, né? Quem começou primeiro? Ele. Ele começou. Ele começou, comprou uma bicicleta, aí logo depois comprou a minha bicicleta. Assim, depois de um tempo eu falei, não, eu também quero ir. Aí pedalamos um pouco, assim, mas nunca foi do jeito que eu pedalei durante a pandemia. Aí depois parou. Depois eu voltei e assim... ele pedala bastante, inclusive esse ano ele fez pela 3ª vez o Caminho da Fé de bicicleta, que é um caminho que tem aqui no Brasil, que você é um caminho todo delimitado e todo organizado, que você recebe um passaporte de peregrino, assim como é o Caminho da Fé lá de Santiago, né? De Compostela, você recebe um passaporte, e todos os lugares que você vai passando, porque esse caminho, ele é cheio de capelas, as próprias pousadas, os restaurantes do caminho, que fazem parte do Caminho da Fé, eles têm um carimbo, e você vai passando e você vai carimbando. E quando você chega na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida, em São Paulo, sim, você apresenta esse passaporte e você recebe o certificado de peregrino. Então, ele já fez 3 anos. 3 anos. E são quantos quilômetros no total esse... Esse caminho, ele é 300 e poucos quilômetros. Eles fazem em 5 dias. 4, 5... Você pode fazer do jeito que você quiser. A maioria das pessoas faz a pé. Ele tem vários ramos. Tem o ramo principal, que começa em Águas da Prata, que é São Paulo. E você entra para Minas Gerais. Depois você volta para São Paulo de novo. E a questão é porque é na Serra da Mantiqueira. Então, é um caminho que, por exemplo, eles pedalam em torno de 80 quilômetros por dia, que para quem pedala muito é nada. É nada. 60, 80 por dia. A questão é a altimetria, é serra, é muito íngreme. Então, você passa quase que o dia inteiro pedalando, subindo, né? Mas é tudo com placas de incentivo, capelinhas, coisas mais lindas. E aí, então ele já está num nível elevado. Mais elevado. Se eu treinar também, eu consigo. Você consegue, né? Mas eu não tenho essa aptidão, porque eu gosto de ladeira, mas não gosto tanto igual ele. Eu também não gosto, não. Eu comecei fazendo, né, com o Jó, e ele já estava há anos-luz na minha frente, né? Porque desde que eu conheci ele já pedalava. Tinha parado um tempo e tudo, mas ele sobe umas ladeiras que eu falo, essa daí não dá pra mim, não vai rolar. Então, assim, bora escolher uns caminhos menos difíceis. Eu até subo, mas passar o dia inteiro só subindo, eu falo que eu já sei que é a minha limitação, entendeu? É a ladeira, não é a quantidade de quilômetro e o tempo, são as subidas.
me limita, assim. Eu faço mais devagar, ele tá lá no final, eu tô aqui embaixo, sabe? E é bem complexo. Soraya, você acredita que já deu 5 horas, nosso tempo terminou, e esse bate-papo foi super legal. Obrigada por você ter vindo, ter falado um pouco de você, da sua intimidade. E quem sabe a gente marca, né, para falar mais um pouco aí sobre esses desafios do ciclismo, da Caatinga. Doutor Alessandro vem também. Isso! Na verdade, então, para vocês, eu quero deixar um beijo no coração e até o próximo Crescer e Brilhar. Eu que agradeço. O dia que você quiser, será um prazer retornar e falar um pouquinho, né? Da nossa vida de uma mulher normal, de uma mãe, esposa. Sim, isso é muito né? importante. Que consegue driblar os desafios do dia a dia e deixar a vida um pouco mais leve. Verdade. Porque se não for assim, não dá. Não dá. Tchau, tchau. Beijo. Rapidão.